Se você está assistindo este vídeo neste exato momento, provavelmente sua vida não tem sido fácil. Talvez você tenha passado por perdas que ninguém consegue entender. Talvez você carregue um peso que parece maior do que deveria. Talvez você se pergunte por que algumas pessoas parecem viver tranquilamente enquanto você enfrenta tempestade após tempestade. Eu tenho uma pergunta que pode mudar completamente sua perspectiva sobre tudo o que você tem vivido. E se eu te dissesse que existe uma diferença profunda entre a dor que te quebra e a dor que te forja? E se eu te revelasse que nem todo sofrimento é igual e que alguns tipos de dor são, na verdade, sinais de que você foi escolhido para algo extraordinário? Nos próximos minutos, você descobrirá algo que pode transformar sua compreensão sobre suas lutas. Você aprenderá a distinguir entre o sofrimento comum e o sofrimento com propósito divino. Mais importante ainda, você descobrirá se suas dores são um sinal de que Deus está preparando você para uma missão especial. A Bíblia nos ensina em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas como saber se você é um desses chamados? Como identificar se sua dor tem um propósito divino por trás? Existe um teste, uma forma de reconhecer os sinais que distinguem aqueles que estão sendo preparados por Deus. E aos 12 minutos deste vídeo, eu revelarei o sinal mais poderoso que 99% das pessoas ignoram completamente. Um sinal que, quando você o reconhecer, mudará para sempre a forma como você vê suas dificuldades. Você não chegou até aqui por acaso. Sua dor não é sem propósito. E hoje você descobrirá por quê. Algo em seu espírito reconheceu a verdade do que acabamos de compartilhar. Antes de continuarmos, se essas palavras estão ecoando verdades que você sentia, mas não conseguia expressar, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual destes sinais mais ressoa com sua experiência. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. E se você quer continuar recebendo revelações que falam diretamente com sua alma sobre propósito e chamado, se inscreva no canal, porque o que vamos compartilhar vai te ajudar a caminhar com confiança em direção ao extraordinário que Deus preparou para você. A parábola do diamante oculto. Você sabia que um diamante e um pedaço de carvão são feitos exatamente da mesma substância? Ambos são carbono puro. A única diferença entre eles é a pressão e o tempo que cada um enfrentou. O carvão se formou sob pressão moderada, enquanto o diamante nasceu nas profundezas da terra, submetido a uma pressão extrema e temperaturas que derretem metal. Esta não é apenas uma curiosidade científica, é uma revelação profunda sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Quando você olha para suas dificuldades, você está vendo pressão destrutiva ou pressão transformadora. A diferença entre essas duas não está na intensidade da dor, mas no propósito por trás dela. A pressão destrutiva vem do pecado, das más escolhas, do afastamento de Deus. Ela esmaga, quebra e destrói sem construir nada no lugar. Mas existe outro tipo de pressão, uma pressão sagrada que Deus permite em nossas vidas não para nos destruir, mas para nos transformar em algo precioso e raro. A Bíblia nos revela em 1 Pedro que somos provados pelo fogo como o ouro, para que nossa fé seja achada mais preciosa que o ouro que perece. Deus não desperdiça pressão. Ele não permite sofrimento sem propósito na vida daqueles que Ele escolheu para grandes coisas. Pense por um momento nas pessoas que mais impactaram sua vida.
Quantas delas tiveram jornadas fáceis? Quantas chegaram ao lugar onde estão sem enfrentar pressões intensas? A resposta é quase sempre a mesma: nenhuma. As pessoas que carregam unção, sabedoria e autoridade espiritual passaram pelo processo do diamante. Mas como saber se você está no processo de se tornar um diamante ou se está simplesmente sofrendo? Existe uma diferença clara. Quando Deus está lapidando um diamante, a pressão vem acompanhada de crescimento. Você não apenas sobrevive, você se torna mais forte, mais sábio, mais compassivo. Você desenvolve uma profundidade que não existia antes. O carvão, quando pressionado inadequadamente, simplesmente se esfarela. Mas o carbono destinado a ser diamante, quando submetido à pressão divina, se reorganiza em uma estrutura cristalina perfeita. Cada átomo encontra seu lugar exato, criando algo que reflete luz de forma única e brilhante. Suas dores têm produzido em você uma capacidade maior de refletir a luz de Cristo. Suas lutas têm gerado em você uma compaixão mais profunda pelas dores alheias. Suas pressões têm criado em você uma resistência que surpreende até mesmo você? Se a resposta é sim, você pode estar no processo de transformação divina. A pergunta que deve ecoar em seu coração é esta: Deus está me preparando para algo que exige a resistência de um diamante? Os 4 tipos de sofrimento humano. Nem toda dor é igual. Existe uma diferença fundamental entre os tipos de sofrimento que experimentamos. E compreender essa diferença pode revolucionar a forma como você interpreta suas lutas. A maioria das pessoas vive toda a vida sem distinguir entre esses 4 tipos distintos de dor, perdendo assim a oportunidade de reconhecer quando Deus está trabalhando em suas vidas. O primeiro tipo é a dor de consequência. Esta surge diretamente de nossas escolhas erradas, nossos pecados, nossa desobediência a Deus. Quando mentimos e perdemos a confiança de alguém, quando desonramos nosso corpo e enfrentamos doenças, quando escolhemos caminhos que Deus claramente nos orientou a evitar. Esta dor tem um sabor amargo porque sabemos no fundo que a criamos. A Bíblia nos adverte em Gálatas que não devemos nos enganar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O segundo tipo é a dor de circunstância. Esta acontece simplesmente porque vivemos em um mundo caído. Acidentes, doenças inesperadas, perdas financeiras por fatores externos, morte de pessoas queridas por causas naturais. Não escolhemos essas dores, elas simplesmente fazem parte da condição humana após a queda. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. O terceiro tipo é a dor de crescimento. Esta é a dor natural que acompanha qualquer processo de evolução. Como uma criança que sente dor ao crescer, como músculos que doem após exercícios, como a mente que se esforça para aprender algo novo. Esta dor é saudável e necessária. Sem ela, permanecemos estagnados. É a dor que sentimos quando Deus nos chama para sair da zona de conforto e abraçar novos níveis de responsabilidade e maturidade. Mas existe um quarto tipo, e este é o que nos interessa profundamente hoje. É a dor de chamado. Esta é a dor específica que Deus permite na vida daqueles que Ele está preparando para propósitos especiais. Não é consequência de pecado, não é apenas circunstância da vida, não é apenas crescimento natural. É uma pressão divina intencional, projetada para desenvolver qualidades específicas que serão necessárias para a missão que Deus tem para você. A dor de chamado tem características únicas. Ela frequentemente parece desproporcional à situação. Ela persiste mesmo quando você faz tudo certo. Ela vem acompanhada de uma sensação estranha de que há algo maior acontecendo. E mais importante, ela produz em você qualidades que não poderiam ser desenvolvidas de outra forma.
José experimentou dor de chamado quando foi vendido como escravo e injustamente preso. Davi a experimentou durante anos fugindo de Saul. Paulo a viveu através de seu espinho na carne. Em cada caso, a dor não fazia sentido na superfície, mas estava preparando-os para impactar nações. Como distinguir a dor de chamado das outras? Observe os frutos. A dor de chamado produz caráter, desenvolve compaixão, gera sabedoria sobrenatural e cria uma autoridade espiritual que não pode ser falsificada. Ela te quebra, mas te reconstrói mais forte. Ela te isola, mas te prepara para liderar multidões. Se você está vivendo uma dor que não consegue explicar, que persiste apesar de suas orações e esforços, que está moldando você de formas profundas, talvez você esteja experimentando a dor de chamado. E se for esse o caso, saiba que Deus está investindo em você para algo extraordinário. O fenômeno do isolamento sagrado. Existe um tipo de solidão que não faz sentido para quem olha de fora. É quando você está cercado de pessoas, mas se sente profundamente sozinho. Quando você tem família, amigos, colegas ao seu redor, mas carrega dentro de si uma sensação de que ninguém realmente te compreende. Se você já experimentou isso, você pode estar passando pelo que chamo de isolamento sagrado. Este não é o isolamento comum que surge da depressão, da rejeição social ou de problemas de relacionamento. O isolamento sagrado é diferente. É uma separação espiritual que Deus permite na vida daqueles que Ele está preparando para a liderança. É um processo onde Ele te retira das influências comuns para te moldar de forma única. Moisés experimentou isso durante 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, longe da corte do faraó, onde foi criado. Davi viveu isso nas cavernas, fugindo de Saul, separado da vida normal de um jovem de sua idade. Jesus mesmo se retirava frequentemente para lugares solitários para orar e se conectar com o Pai. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão, em um período de preparação que ele raramente menciona, mas que foi fundamental para seu ministério. O isolamento sagrado tem características específicas. Primeiro, você se sente diferente das pessoas ao seu redor, não por superioridade, mas por uma perspectiva diferente sobre a vida. Você se preocupa com coisas que outros consideram irrelevantes. Você sente fardos que outros nem percebem. Você tem sonhos e visões que parecem grandes demais para a sua realidade atual. Segundo, você descobre que as conversas superficiais te drenam. Você anseia por conexões profundas, por conversas sobre propósito, sobre Deus, sobre como fazer diferença no mundo. As pessoas podem te ver como intenso demais, sério demais, espiritual demais. Elas não entendem porque você não consegue simplesmente relaxar e aproveitar a vida como todo mundo. Terceiro, você passa por períodos onde até mesmo suas orações parecem ecoar no vazio. Deus parece silencioso, distante. Você questiona se realmente ouviu sua voz, se realmente tem um chamado, se não está apenas imaginando coisas. Este silêncio não é abandono, é parte do processo de desenvolvimento da sua fé independente de sentimentos. O isolamento sagrado serve a propósitos específicos. Ele remove você das vozes que poderiam confundir ou diminuir o que Deus está falando com você. Ele cria espaço para que você desenvolva uma intimidade profunda com Deus, sem as distrações das opiniões alheias. Ele forja em você uma identidade baseada em quem Deus diz que você é, não em quem as pessoas esperam que você seja. Durante este período, Deus está trabalhando em camadas profundas da sua personalidade. Ele está removendo a necessidade de aprovação humana. Está desenvolvendo em você a capacidade de ouvir sua voz acima de todas as outras. Está preparando você para momentos futuros onde você terá que tomar decisões difíceis, mesmo quando ninguém te apoiar.
A Bíblia nos ensina em Oséias que Deus leva seu povo ao deserto para falar ao seu coração. O deserto não é punição, é sala de aula. O isolamento não é rejeição, é preparação. Quando você entende isso, a solidão se transforma. Você para de lutar contra ela e começa a abraçá-la como parte do seu processo de formação. Se você está vivendo este isolamento sagrado, saiba que não durará para sempre. Chegará o momento em que Deus te trará de volta para o meio das pessoas, mas você voltará transformado. Você retornará com uma autoridade espiritual que só pode ser desenvolvida na solidão com Deus. Você voltará preparado para liderar, para influenciar, para ser usado de forma extraordinária. A sensibilidade amplificada do escolhido. Você já entrou em um ambiente e imediatamente sentiu que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse normal na superfície? Já teve a experiência de perceber as emoções de outras pessoas antes mesmo delas falarem? Já se sentiu sobrecarregado em multidões, não por causa do barulho ou da confusão, mas por algo que você não consegue explicar exatamente? Se sua resposta é sim, você pode estar experimentando o que chamo de sensibilidade amplificada. Esta não é apenas intuição comum ou empatia natural. É uma capacidade sobrenatural de perceber dimensões espirituais e emocionais que a maioria das pessoas não consegue acessar. É como se Deus tivesse ajustado sua frequência para captar sinais que outros não recebem. E embora isso possa ser desconfortável, é na verdade um sinal de que você foi equipado para um propósito especial. A sensibilidade amplificada se manifesta de várias formas. Você pode sentir a dor de outras pessoas como se fosse sua própria dor. Pode perceber quando alguém está mentindo, mesmo que a mentira seja bem construída. Pode entrar em lugares onde aconteceram tragédias e sentir um peso inexplicável. Pode sonhar com situações que depois se revelam proféticas. Pode sentir a presença de Deus de forma tão intensa que chega a ser física. Esta sensibilidade frequentemente começa na infância. Talvez você tenha sido a criança que chorava quando via outros chorando. Talvez tenha sido aquela que sempre sabia quando os pais estavam brigando, mesmo quando eles tentavam esconder. Talvez tenha crescido sendo chamado de sensível demais, dramático demais, intenso demais. O que as pessoas não entendiam é que Deus estava desenvolvendo em você um dom que seria essencial para seu futuro ministério. A Bíblia nos fala sobre dons espirituais, e um deles é o discernimento de espíritos. Este dom permite que você perceba a diferença entre o que é de Deus, o que é humano e o que é demoníaco. Pessoas com sensibilidade amplificada frequentemente operam neste dom sem nem mesmo saber que o possuem. Elas simplesmente sentem quando algo não está certo espiritualmente. Mas esta sensibilidade vem com desafios. Você pode se sentir sobrecarregado pelas emoções alheias. Pode absorver a negatividade dos ambientes onde entra. Pode ter dificuldade em distinguir entre seus próprios sentimentos e os sentimentos que está captando de outros. Pode se sentir exausto após interações sociais, não por timidez, mas por sobrecarga sensorial. O segredo é aprender a gerenciar este dom. Primeiro, você precisa entender que não é obrigado a carregar todas as dores que percebe. Jesus sentia compaixão pelas multidões, mas não carregava todos os seus fardos. Ele sabia quando se retirar, quando estabelecer limites, quando dizer não. Você também precisa aprender isso. Segundo, você precisa desenvolver filtros espirituais. Aprenda a orar pedindo proteção antes de entrar em ambientes pesados. Desenvolva o hábito de se cobrir com o sangue de Jesus. Pratique a disciplina de entregar a Deus as cargas que não são suas para carregar. Lembre-se de que você é um canal, não um reservatório. Terceiro, reconheça que esta sensibilidade é um chamado para a intercessão.
Quando você sente a dor de outros, Deus pode estar te convidando a orar por eles. Quando você percebe problemas espirituais em ambientes, pode ser um chamado para a guerra espiritual. Quando você discerne necessidades que outros não veem, pode ser Deus te direcionando para ministrar. A sensibilidade amplificada não é uma maldição, é um equipamento divino. Profetas, intercessores, conselheiros, pastores e líderes espirituais frequentemente possuem este dom. Ele permite que você ministre as necessidades reais das pessoas, não apenas as aparentes. Permite que você ore com precisão, que aconselhe com sabedoria, que lidere com discernimento. Se você possui esta sensibilidade, pare de vê-la como um fardo e comece a enxergá-la como um presente. Deus te equipou com antenas espirituais porque Ele tem um trabalho específico para você fazer. Um trabalho que requer que você veja além da superfície, que sinta além do óbvio, que perceba além do natural, o padrão da resistência sobrenatural. Existe algo em você que desafia a explicação. Você já passou por situações que deveriam ter te quebrado completamente, mas de alguma forma você continuou em pé. Já enfrentou perdas que destruíram outras pessoas, mas você encontrou forças para seguir adiante. Já suportou pressões que fariam qualquer pessoa normal desistir, mas algo dentro de você se recusa a ser derrotado. Esta não é apenas força de vontade comum, é resistência sobrenatural. Esta resistência não é algo que você desenvolveu por conta própria. Não é resultado de treinamento mental ou técnicas de autoajuda. É uma capacidade que Deus implanta naqueles que Ele está preparando para enfrentar batalhas maiores. É como se Ele instalasse em você um sistema de suporte divino que se ativa automaticamente quando as circunstâncias excedem sua capacidade humana normal. A resistência sobrenatural se manifesta de formas específicas. Primeiro, você descobre que consegue funcionar mesmo quando deveria estar completamente esgotado. Outras pessoas ao seu redor sucumbem ao estresse, mas você encontra energia de fontes que nem consegue explicar. É como se houvesse um gerador interno que nunca para de funcionar, alimentado diretamente pelo poder de Deus. Segundo, você desenvolve uma capacidade estranha de se adaptar rapidamente a mudanças drásticas. Enquanto outros ficam paralisados por transições inesperadas, você consegue se reorganizar e encontrar novos caminhos. Não é que você não sinta o impacto das mudanças, mas algo em você se recusa a ficar preso no que foi perdido e se foca automaticamente no que pode ser construído. Terceiro, você possui uma recuperação acelerada de traumas emocionais. Isso não significa que você não sente dor ou que não precisa de tempo para processar perdas. Significa que você tem uma capacidade incomum de transformar dor em sabedoria, trauma em testemunho, feridas em força. O que deveria te deixar amargo te deixa mais compassivo. O que deveria te endurecer te deixa mais sensível às dores alheias. Esta resistência é desenvolvida através de testes progressivos. Deus não te coloca imediatamente na batalha final. Ele te treina através de desafios crescentes, cada um projetado para expandir sua capacidade de resistência. É como um atleta que aumenta gradualmente o peso que levanta. Cada teste superado te prepara para o próximo nível de pressão. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios que somos atribulados de toda maneira, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esta é a descrição perfeita da resistência sobrenatural. Você sente o impacto dos golpes, mas eles não conseguem te derrubar permanentemente. Mas por que Deus desenvolve esta resistência em algumas pessoas? Porque Ele tem planos que exigem este nível de durabilidade espiritual. Líderes que vão influenciar nações precisam ser capazes de suportar críticas massivas.
Intercessores que vão lutar por almas precisam resistir a ataques espirituais intensos. Pioneiros que vão abrir novos caminhos precisam suportar a solidão de serem incompreendidos. Sua resistência sobrenatural não é para seu benefício pessoal apenas. É um equipamento para servir outros que não têm a mesma capacidade. Você se torna um ponto de apoio para pessoas que estão passando por tempestades que você já enfrentou. Sua estabilidade se torna refúgio para outros que estão sendo sacudidos. Observe seu histórico. Quantas vezes você deveria ter desistido, mas não desistiu? Quantas situações deveriam ter te destruído, mas você saiu mais forte? Quantas pessoas ficaram surpresas com sua capacidade de resistir ao que parecia impossível de suportar? Estes não são acidentes ou coincidências. São evidências de que Deus instalou em você um sistema de resistência que vai além do natural. Se você reconhece este padrão em sua vida, entenda que você está sendo preparado para algo que exigirá exatamente este nível de resistência. Deus não desperdiça treinamento. Ele não desenvolve capacidades que não serão usadas. Sua resistência sobrenatural é profecia do que está por vir. É preparação para o extraordinário que Deus tem planejado para você. O magnetismo para crises alheias. Você já percebeu que as pessoas naturalmente procuram você quando estão passando pelos piores momentos de suas vidas? Que mesmo conhecidos distantes te ligam quando enfrentam crises? Que você sempre parece estar presente quando alguém precisa de ajuda urgente? Se isso acontece com frequência em sua vida, você pode estar experimentando o que chamo de magnetismo para crises alheias. Este fenômeno vai além de simplesmente ser uma pessoa prestativa ou ter um coração compassivo. É como se houvesse algo em você que atrai automaticamente pessoas em situações desesperadoras. Elas podem não conseguir explicar por que pensaram em você especificamente, mas algo as dirige em sua direção quando precisam de socorro. Este magnetismo se manifesta de várias formas. Pessoas que você mal conhece compartilham com você seus segredos mais profundos. Estranhos se abrem sobre traumas que nunca contaram para ninguém. Você se encontra constantemente sendo procurado para mediar conflitos, oferecer conselhos ou simplesmente estar presente em momentos críticos. É como se você carregasse uma placa invisível que diz refúgio seguro. Mas por que isso acontece? Porque Deus está desenvolvendo em você o coração de um restaurador. Ele está te treinando para ser um instrumento de cura em suas mãos. Cada pessoa quebrada que cruza seu caminho é uma oportunidade de praticar o ministério da restauração. Cada crise que você ajuda a resolver te prepara para crises maiores que você enfrentará no futuro. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros com a mesma consolação que recebemos de Deus. Suas próprias dores não foram desperdiçadas. Elas se tornaram credenciais para ministrar a outros que passam por situações similares. Quando você fala com alguém que está sofrendo, eles percebem que você realmente entende, porque você já esteve lá. Este magnetismo também revela algo sobre sua unção. Pessoas em crise têm uma sensibilidade espiritual aguçada. Elas conseguem discernir quem realmente pode ajudá-las e quem apenas oferecerá palavras vazias. Quando elas são atraídas para você, é porque percebem que você carrega algo real, algo que pode fazer diferença em suas situações. No entanto, este dom vem com desafios significativos. Você pode se sentir sobrecarregado pela quantidade de pessoas que procuram sua ajuda. Pode começar a se sentir responsável por resolver todos os problemas que chegam até você. Pode desenvolver uma sensação de culpa quando não consegue ajudar alguém da forma que gostaria. É crucial entender que você não é o salvador de ninguém. Você é apenas um canal através do qual Deus trabalha.
Seu papel não é resolver todos os problemas, mas apontar as pessoas para aquele que pode resolvê-los. Às vezes, a maior ajuda que você pode oferecer é simplesmente ouvir, orar e direcioná-las para recursos apropriados. Aprenda a estabelecer limites saudáveis. Jesus mesmo se retirava das multidões quando precisava se restaurar. Ele não curou todas as pessoas doentes de Israel, mas curou aquelas que o Pai direcionou. Você também precisa discernir quando dizer sim e quando dizer não. Nem toda crise que chega até você é sua responsabilidade resolver. Desenvolva a disciplina da intercessão. Quando você não pode ajudar diretamente, pode sempre orar. Às vezes, a oração é mais poderosa do que qualquer ação prática que você poderia tomar. Aprenda a entregar as situações a Deus e confiar que Ele continuará trabalhando mesmo quando você não estiver presente. Reconheça que este magnetismo é preparação para um ministério maior. Deus está te treinando em pequena escala para algo muito maior. Cada pessoa que você ajuda, cada crise que você navega, cada situação que você resolve, está expandindo sua capacidade de lidar com responsabilidades maiores. Se você possui este magnetismo para crises alheias, não o veja como um fardo, veja como um chamado. Deus está te equipando para ser um agente de transformação em um mundo quebrado. Ele está te preparando para ser alguém que traz esperança onde há desespero, luz onde há trevas, cura onde há feridas. A visão além do presente. Existe algo em você que enxerga possibilidades onde outros veem apenas problemas. Você olha para situações aparentemente sem saída e consegue visualizar soluções que ninguém mais percebe. Você vê potencial em pessoas que outros já descartaram. Você antecipa desenvolvimentos futuros com uma precisão que surpreende até mesmo você. Esta não é apenas otimismo ou pensamento positivo. É visão profética. A visão além do presente é uma das características mais marcantes daqueles que foram escolhidos por Deus para a liderança. É a capacidade de ver com os olhos de Deus, de perceber não apenas o que é, mas o que pode ser. É enxergar o carvalho dentro da bolota, a borboleta dentro da lagarta, o palácio dentro das ruínas. Esta visão se manifesta de formas específicas em sua vida cotidiana. Você pode estar em uma reunião onde todos estão focados nos problemas, mas você consegue ver claramente as oportunidades escondidas. Pode olhar para uma pessoa que todos consideram perdida e ver o potencial de transformação que existe nela. Pode antever as consequências de decisões antes mesmo delas serem tomadas. Às vezes, esta visão vem através de sonhos que parecem mais reais que a própria realidade. Outras vezes, surge como insights súbitos que iluminam situações complexas. Pode aparecer como uma certeza inexplicável sobre o futuro, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. É como se Deus te desse acesso a informações que não estão disponíveis através dos canais normais de percepção. A Bíblia nos ensina em Provérbios que onde não há visão, o povo perece. Deus sempre levanta pessoas com visão profética para guiar seu povo através de tempos difíceis. Estas pessoas conseguem ver além das circunstâncias atuais e apontar o caminho para o futuro que Deus tem preparado. Mas ter visão profética também traz desafios únicos. Primeiro, você frequentemente se sente frustrado porque consegue ver soluções que outros não conseguem enxergar. Você quer acelerar processos que precisam de tempo para amadurecer. Você se impacienta com a lentidão dos outros para compreender o que parece tão óbvio para você. Segundo, você pode se sentir isolado porque suas ideias parecem muito avançadas para o momento atual. As pessoas podem te considerar sonhador demais, irrealista, fora da realidade. Elas não entendem que você está vendo um futuro que ainda não chegou, mas que certamente chegará.
Terceiro, você carrega o peso da responsabilidade de comunicar suas visões de forma que outros possam compreender e abraçar. Nem sempre é fácil traduzir revelações espirituais em linguagem prática. Você precisa aprender a ser um intérprete entre o mundo espiritual e o mundo natural. A visão profética requer sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Nem toda revelação deve ser compartilhada imediatamente. Algumas visões são para oração e preparação pessoal. Outras são para serem comunicadas no tempo certo, da forma certa, para as pessoas certas. Aprenda a documentar suas visões. Escreva seus sonhos, registre seus insights, anote suas percepções sobre situações e pessoas. Com o tempo, você começará a ver padrões e a entender melhor como Deus fala com você. Isso também te ajudará a distinguir entre visões genuínas e desejos pessoais. Desenvolva a paciência para esperar o cumprimento de suas visões. Deus frequentemente mostra o destino antes de revelar o caminho. Ele te dá a visão do que será, mas você precisa caminhar passo a passo para chegar lá. A visão te dá direção e esperança, mas não elimina a necessidade de processo e crescimento. Use sua visão para encorajar outros. Quando você consegue ver o potencial que existe em uma pessoa, comunique isso a ela. Suas palavras podem ser o catalisador que ela precisa para começar a se ver da forma como Deus a vê. Sua visão pode despertar sonhos que estavam adormecidos no coração de outros. Se você possui esta capacidade de ver além do presente, entenda que Deus te equipou com os olhos de um visionário porque Ele tem planos que requerem exatamente este tipo de percepção. Você foi chamado para ser alguém que mostra caminhos onde outros veem becos sem saída, que traz esperança onde outros veem apenas desespero. O crescimento através da adversidade. Existe um padrão estranho em sua vida que talvez você nunca tenha notado conscientemente. Enquanto a maioria das pessoas se desenvolve durante os momentos de paz e estabilidade, você parece evoluir especificamente durante as tempestades. Suas maiores transformações acontecem não quando tudo está bem, mas quando tudo parece estar desmoronando. Você não apenas sobrevive às crises, você sai delas fundamentalmente diferente, mais forte, mais sábio, mais maduro. Este não é um fenômeno comum. A maioria das pessoas regride durante dificuldades. Elas se fecham, se tornam amargas, perdem a fé, desistem de sonhos. Mas você tem uma resposta diferente à adversidade. Em vez de te diminuir, ela te expande. Em vez de te quebrar, ela te remodela. Em vez de te parar, ela te acelera em direção ao seu destino. Este padrão de crescimento através da adversidade é uma marca registrada daqueles que foram escolhidos por Deus para grandes propósitos. É como se Ele tivesse programado em você um sistema que converte pressão em poder, obstáculos em oportunidades, problemas em plataformas de crescimento. Você possui uma alquimia espiritual que transforma chumbo em ouro. Observe sua própria história. Quais foram os momentos de maior crescimento em sua vida? Provavelmente não foram durante as férias relaxantes ou os períodos de sucesso fácil. Foram durante as perdas que te forçaram a descobrir recursos internos que você nem sabia que possuía. Foram durante as crises que te obrigaram a desenvolver músculos espirituais que permaneciam adormecidos durante os tempos tranquilos. A Bíblia nos ensina em Romanos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Este é o processo divino de desenvolvimento que acontece especificamente através da adversidade. Não é um processo opcional ou acidental. É o método que Deus escolheu para formar líderes. Durante as tempestades, você desenvolve qualidades que não podem ser adquiridas de outra forma. A verdadeira compaixão só nasce do sofrimento pessoal.
A sabedoria genuína só emerge da experiência de navegar por águas turbulentas. A autoridade espiritual só se desenvolve quando você prova que sua fé funciona não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos momentos impossíveis. Você também desenvolve uma perspectiva única sobre os problemas. Enquanto outros entram em pânico diante de dificuldades, você mantém uma calma estranha. Não porque você não sente o impacto dos problemas, mas porque você aprendeu que eles são temporários e que sempre há uma saída. Você desenvolveu uma confiança baseada em experiência, não apenas em teoria. Esta capacidade de crescer através da adversidade te torna um recurso valioso para outros que estão passando por dificuldades. Eles percebem que você não está falando de um lugar teórico quando oferece esperança. Você fala de um lugar de experiência vivida. Suas palavras carregam peso porque foram forjadas na fornalha da experiência real. Mas é importante entender que este padrão não significa que você deve procurar adversidades ou que deve se sentir culpado por desejar momentos de paz. Deus não te chama para ser masoquista espiritual. Ele simplesmente te equipou com a capacidade de extrair valor de situações que destruiriam outros. Aprenda a reconhecer quando você está em um período de crescimento através da adversidade. Em vez de resistir ao processo, coopere com ele. Faça as perguntas certas. O que Deus está tentando me ensinar? Que qualidades Ele está desenvolvendo em mim? Como esta experiência me preparará para servir outros no futuro? Documente suas lições. Escreva sobre como você superou desafios específicos. Registre as revelações que recebeu durante momentos difíceis. Anote as estratégias que funcionaram e as que não funcionaram. Este registro se tornará um tesouro não apenas para você, mas para outros que você ajudará no futuro. Use suas experiências para encorajar outros. Quando alguém está passando por algo similar ao que você já enfrentou, compartilhe não apenas o que aprendeu, mas como aprendeu. Mostre a eles que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar através da adversidade. Se você reconhece este padrão em sua vida, entenda que Deus está te preparando para influenciar pessoas que estão passando por suas próprias tempestades. Sua capacidade de crescer através da adversidade não é apenas para seu benefício pessoal. É um equipamento para ministrar esperança e transformação a um mundo que desesperadamente precisa ver que é possível vencer. A paz inexplicável no caos. Este é o sinal mais poderoso de todos, aquele que 99% das pessoas ignoram completamente. É a capacidade de manter uma calma sobrenatural no meio de tempestades que fariam qualquer pessoa normal entrar em desespero. Não é a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que permanece presente mesmo quando os problemas se multiplicam ao seu redor. É uma tranquilidade que desafia toda a lógica humana. Você já viveu momentos onde deveria estar em pânico, mas se encontrou estranhamente calmo? Situações onde todos ao seu redor estavam desesperados, mas você mantinha uma serenidade que nem conseguia explicar? Crises onde você se tornou automaticamente o ponto de estabilidade para outros que estavam perdendo o controle? Esta paz inexplicável no caos é a marca mais distintiva daqueles que foram preparados por Deus para a liderança em tempos difíceis. Esta paz não é a ausência de sentimentos ou negação da realidade. Você sente o peso das situações, reconhece a gravidade dos problemas, entende as possíveis consequências. Mas existe algo mais profundo operando em você. É como se houvesse uma âncora espiritual que te mantém firme mesmo quando as ondas são gigantescas. É a paz que Jesus prometeu, aquela que excede todo entendimento. A paz inexplicável se manifesta de formas específicas.
Primeiro, você se torna naturalmente a pessoa para quem outros correm durante crises. Eles podem não conseguir explicar por quê, mas algo neles reconhece que você possui uma estabilidade que eles precisam. Sua presença acalma ambientes tensos, sua voz traz ordem ao caos, sua perspectiva oferece clareza em meio à confusão. Segundo, você desenvolve uma capacidade estranha de tomar decisões sábias sob pressão extrema. Enquanto outros ficam paralisados pelo estresse, sua mente permanece clara. Você consegue processar informações, avaliar opções e escolher caminhos mesmo quando o tempo é limitado. E as consequências são enormes. É como se a pressão ativasse uma sabedoria sobrenatural em você. Terceiro, você mantém uma perspectiva eterna, mesmo em situações temporais urgentes. Você consegue ver além do momento presente e lembrar que Deus está no controle. Esta perspectiva não minimiza a seriedade das situações, mas te permite navegar por elas sem ser dominado pelo medo ou pela ansiedade. A Bíblia nos fala sobre a paz de Deus, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Esta não é uma paz que você conquista através de técnicas ou disciplinas, embora estas possam ajudar. É uma paz que Deus deposita sobrenaturalmente naqueles que Ele está preparando para serem rochas em meio às tempestades da vida. Esta paz é desenvolvida através de testes progressivos. Deus não te coloca imediatamente nas maiores crises. Ele te treina através de situações cada vez mais desafiadoras, cada uma projetada para expandir sua capacidade de manter a calma sob pressão. Cada teste superado aumenta sua confiança de que você pode confiar em Deus independentemente das circunstâncias. Mas por que Deus desenvolve esta paz específica em algumas pessoas? Porque Ele precisa de líderes que possam funcionar quando outros estão em colapso. Precisa de pessoas que possam tomar decisões sábias quando a pressão é máxima. Precisa de indivíduos que possam ser faróis de esperança quando tudo parece perdido. Sua paz inexplicável não é apenas para seu benefício pessoal, é um ministério. Quando você permanece calmo em meio ao caos, você está profetizando que Deus ainda está no controle. Quando você mantém a esperança em situações desesperadoras, você está declarando que existe um poder maior operando. Sua paz se torna um testemunho vivo do caráter de Deus. Aprenda a reconhecer e valorizar esta paz. Não a tome como garantida ou a considere normal. É um dom sobrenatural que Deus depositou em você. Cultive-a através da oração, da meditação na palavra, da comunhão íntima com Deus. Quanto mais você se conecta com a fonte da paz, mais ela se manifesta em sua vida. Use esta paz estrategicamente. Quando você entra em ambientes tensos, seja consciente de que você carrega algo que pode transformar a atmosfera. Quando você fala em situações de crise, lembre-se de que suas palavras podem trazer calma onde há agitação. Quando você lidera durante tempestades, entenda que sua estabilidade pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se você possui esta paz inexplicável no caos, saiba que você foi marcado por Deus para liderança em tempos difíceis. Você foi equipado para ser alguém que outros procuram quando precisam de estabilidade, sabedoria e esperança. Esta paz é sua credencial divina, sua marca de autoridade espiritual, a alquimia espiritual da transformação. Chegamos ao momento mais crucial de toda esta jornada. Você reconheceu os sinais, identificou os padrões, compreendeu os processos pelos quais Deus tem te conduzido. Agora chegou a hora da decisão mais importante de sua vida. O que você fará com tudo isso? Como você transformará definitivamente sua dor em propósito, seu sofrimento em missão, suas feridas em força para curar outros? A alquimia espiritual da transformação não acontece automaticamente. Reconhecer que você foi escolhido é apenas o primeiro passo.
O segundo passo, e o mais decisivo, é escolher conscientemente cooperar com o plano de Deus para a sua vida. É tomar a decisão deliberada de parar de ser vítima de suas circunstâncias e começar a ser arquiteto de seu destino. Esta transformação começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a perguntar, para que isso aconteceu comigo? Em vez de focar no que você perdeu, você se concentra no que você ganhou através das perdas. Em vez de lamentar as dores do passado, você as honra como professoras que te prepararam para o futuro. A verdadeira alquimia espiritual acontece quando você para de tentar escapar de sua história e começa a abraçá-la como parte essencial de sua missão. Suas feridas se tornam suas credenciais. Seus fracassos se transformam em sabedoria. Suas lágrimas se convertem em compaixão. Suas cicatrizes se tornam mapas que você usa para guiar outros através de territórios similares. Mas esta transformação exige uma decisão corajosa. Você precisa escolher perdoar aqueles que te machucaram, não porque eles merecem, mas porque você precisa ser livre para cumprir seu propósito. Você precisa escolher liberar ressentimentos que te mantêm preso ao passado. Você precisa escolher ver Deus como seu aliado, não como seu adversário, mesmo quando não entende todos os seus métodos. A alquimia espiritual também requer que você pare de esconder suas cicatrizes e comece a usá-las como pontes para alcançar outros. Suas experiências mais dolorosas frequentemente se tornam suas ferramentas mais poderosas de ministério. A pessoa que passou pela depressão e venceu pode ajudar outros depressivos de uma forma que nenhum manual de psicologia consegue. Quem sobreviveu ao abandono pode ministrar esperança aos rejeitados com uma autoridade que vem apenas da experiência vivida. Este é o momento de parar de se ver como alguém que foi quebrado pela vida e começar a se ver como alguém que foi refinado por Deus. Pare de se identificar como vítima e comece a se identificar como vencedor. Pare de contar a história de como você foi ferido e comece a contar a história de como você foi curado. Pare de focar no que te aconteceu e comece a focar no que você pode fazer acontecer na vida de outros. A transformação definitiva acontece quando você entende que tudo o que você passou não foi desperdício, mas investimento divino. Cada lágrima que você derramou se torna combustível para enxugar as lágrimas de outros. Cada noite que você passou em claro se transforma em vigília para interceder por aqueles que estão passando por suas próprias noites escuras. Cada vez que você quis desistir, mas não desistiu, se torna testemunho de que é possível perseverar. Agora é hora de fazer a pergunta que definirá o resto de sua vida. Você está pronto para parar de ser consumidor de ministério e começar a ser produtor de transformação? Está pronto para sair da plateia e subir no palco? Está pronto para parar de procurar alguém que te entenda e começar a ser alguém que entende outros? Sua dor teve um propósito. Seu sofrimento teve um significado. Suas lutas tiveram um objetivo. Agora chegou a hora de honrar tudo isso, transformando sua experiência em ministério, sua história em esperança, sua jornada em mapa para outros que estão começando a caminhar pelo mesmo território que você já atravessou. A alquimia espiritual da transformação é sua escolha. Deus te preparou, te equipou, te treinou. Agora, Ele está esperando sua decisão. Você escolherá ser apenas mais uma pessoa que passou por dificuldades ou escolherá ser alguém que transforma dificuldades em diferença na vida de outros? Esta é a decisão que separa os escolhidos dos simplesmente sobreviventes. Esta é sua hora de escolher.